Olá, para adicionar um procedimento, vamos em adicionar procedimento. Agora vamos entender o que significa cada campo desse. A tabela, você seleciona qual tipo de tabela de procedimento que você vai usar. Se você deixar em branco, vai ser considerado a tabela própria. Certo? Você pode deixar tanto isso aqui em branco. Você pode perceber que o código já vem automático. Mas vamos lá. Tabela 22 corresponde à tabela tools. Por exemplo, a tabela 90 corresponde à tabela da MB. Então, se eu deixar em branco e fizer uma consulta aqui no código, ele vai trazer os itens da tabela 22. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui 10, 10, 12 ou simplesmente escrever consulta em consultório. Ele já preenche procedimento. O tipo, esse campo é bem importante porque a depender desse tipo, podemos ter uma configuração diferente, tanto para repasse como nos relatórios. Então, vamos dizer que isso é uma consulta. E isso aqui vai estar vinculado também com regras de marketing mais adiante. A cor que eu posso dar é opcional também para esse procedimento. Tem um destaque, como se fosse uma tag em cima do agendamento. Tá? Qual seria o valor? Esse campo de custo, totalmente opcional. O tipo também é opcional. Só o que é preciso para configurar é o nome do procedimento e o valor. O resto dos campos são todos opcionais. Tá? Então, qual tempo? Se você não colocar aqui, ele vai assumir o tempo padrão que já vem na configuração da agenda. Você pode escolher qual a especialidade. Uma coisa bem interessante que nós acrescentamos é o controle por sessão. Se você colocar aqui o controle por sessão e definir qual a quantidade de sessão, então, no momento que eu realizo o agendamento ou então crio uma ordem de serviço adicionando esse procedimento, ele já vai criar a quantidade de sessões e vai dividir o valor total disso. Então, por exemplo, um pacote de 10 sessões de psicologia. Você vai colocar o valor completo, total, e o sistema automaticamente vai fazer a divisão por sessão. Muito usado em psicologia, fisioterapia e algumas outras especialidades. Outro campo bem interessante é a primeira consulta. Você vai informar aqui se esse procedimento acontece apenas na primeira consulta, não acontece na primeira consulta, ou seja, ou ele é indiferente. Tá? Então, se for a primeira vez do paciente, só pode fazer esse procedimento, então você vai dizer sim. Se não for permitido na primeira vez, você vai colocar não. Então isso já ajuda o seu call center a não errar. Se é consulta, sim ou não, principalmente para procedimentos do tipo X, né? Então você separa, se for procedimento, se for consulta, ele vai cair na guia de consulta, e se for procedimento, vai cair na guia SADT. Aqui é já também para quem utiliza plano de saúde, para comunicação com plano de saúde. Tempo de retorno, isso aqui é bem interessante. Por exemplo, se você configurar, digamos que aqui você coloque um retorno, que o procedimento seja o retorno. Esse tempo aqui, esse campo vai dizer que esse procedimento não pode ser executado novamente até que esse tempo aqui tenha passado. Então, exemplo, eu fiz uma consulta agora, coloquei para fazer uma outra consulta em 15 dias, não pode, ele vai dizer, não pode fazer. Troca de procedimento. Aqui a orientação ao paciente, que vai por e-mail para o paciente, e é apresentada também ao call center, porque o call center, quando agendar, já exibe. Esse campo abaixo é para procedimentos que precisem de materiais e medicamentos. Tá? Então, por exemplo, Botox utiliza alguns itens. Então você pode adicionar. É preciso ter antecipadamente o cadastro desses componentes. Espero que tenha ajudado. Até breve.